Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. 19. Recapitulando. O que aprendemos sobre a psicologia das suas finanças pessoais? Você chegou até aqui. Parabéns! É hora de amarrar algumas coisas que aprendemos. Este capítulo é como um pequeno resumo, contém algumas lições curtas e práticas que podem ajudar você a tomar decisões financeiras melhores. Mas antes de mais nada, vou contar uma história sobre uma consulta ao dentista que deu errado. Ela nos ensina algo vital sobre os perigos de dar conselhos em relação ao que fazer com dinheiro. No ano de 1931, Clarence Hughes foi ao dentista. Sua boca irradiava dor. O dentista o colocou sob forte anestesia para aliviá-la. Quando Clarence acordou, horas depois, estava com 16 dentes a menos e sem as amígdalas. E então tudo deu errado. Clarence morreu uma semana depois, devido a complicações da cirurgia. A esposa dele processou o dentista, mas não porque a cirurgia tinha dado errado. Em 1931, toda cirurgia representava um risco de morte. Segundo ela, Clarence jamais autorizou os procedimentos, e não consentiria se tivesse sido consultado. O caso chegou aos tribunais, mas não foi a lugar algum. O consentimento entre médico e paciente não era consagrado naquela época. Uma decisão judicial invocou a ideia de que médicos precisam de liberdade para tomar as melhores decisões. Sem isso, não poderíamos desfrutar dos avanços científicos. Durante a maior parte da história, o ethos da medicina era o de que o papel do médico era consertar o paciente, e que a opinião do paciente em relação aos planos de tratamento médico não era relevante. O Dr. J. Katz escreveu sobre essa filosofia em seu livro The Silent World Between Doctor and Patient, Universo Silencioso entre Médico e Paciente, em tradução livre. Os médicos sentiam que, a fim de atingir esse objetivo, eles eram obrigados a cuidar das necessidades físicas e emocionais de seus pacientes, e a fazê-lo por conta própria, sem consultá-los em relação às decisões que precisavam ser tomadas. A ideia de que os pacientes também podem ter o direito de compartilhar o fardo das decisões com seus médicos nunca tinha feito parte do ethos da medicina. Não era por maldade nem por uma questão de ego. Era por causa da crença em 2 pontos. 1. Todo paciente deseja ser curado. 2. Existe uma maneira universal e correta de curá-los. Não pedir o consentimento do paciente diante dos planos de tratamento faz sentido se você acredita nesses 2 pontos. Mas não é assim que a medicina funciona. Nos últimos 50 anos, as faculdades de medicina mudaram sutilmente o foco do tratamento das doenças para o do tratamento dos pacientes. Isso significa definir as opções de planos de tratamento para, então, deixar o paciente decidir o melhor caminho a ser seguido. Essa tendência foi impulsionada em parte pelas leis de proteção ao paciente e em parte pela influência do livro de Katz, que defendia que os pacientes têm visões totalmente diferentes sobre o que vale a pena na medicina, e, assim, suas crenças precisam ser levadas em consideração. Katz escreveu: é um absurdo perigoso afirmar que, na prática de sua arte e ciência, os médicos podem confiar na benevolência de suas intenções, em sua capacidade de julgar o que é a coisa certa a ser feita. Não é tão simples. A medicina é uma profissão complexa, portanto a interação entre médico e paciente também é complexa. Essa última frase é importante. A medicina é uma profissão complexa, portanto a interação entre médico e paciente também é complexa. Você sabe que outra profissão é assim? A de consultor financeiro. Não posso dizer o que fazer com seu dinheiro, porque não conheço você. Não sei o que você quer. Não sei quando você quer. Não sei por que você quer. Portanto, não vou lhe dizer o que fazer com o seu dinheiro. Não quero tratá-lo da mesma forma que o dentista que tratou Clarence Hughes. Mas médicos e dentistas não são inúteis, obviamente. Eles têm conhecimento. Sabem das probabilidades. Sabem o que costuma dar certo, por mais que os pacientes cheguem a conclusões diferentes em relação ao tipo de tratamento certo para si mesmos. O mesmo é válido para os consultores financeiros. Existem verdades universais relacionadas ao dinheiro, por mais que as pessoas cheguem a conclusões diferentes em relação a como desejam aplicar essas verdades às próprias finanças. Com essa ressalva em vista, vamos dar uma olhada em algumas rápidas recomendações que podem ajudá-lo a tomar melhores decisões com seu dinheiro.
Underscore, 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 Faça um esforço para ser humilde quando as coisas estiverem indo bem e para se perdoar quando estiverem indo mal. Porque nada nunca é tão bom nem tão ruim quanto parece. O mundo é grande e complexo. Sorte e risco são coisas reais e difíceis de identificar. Lembre-se disso ao julgar a si mesmo e aos outros. Respeite o poder da sorte e do risco, e você terá maiores chances de se concentrar em coisas que realmente estão sob seu controle. Você também terá maiores chances de encontrar os exemplos certos a seguir. Menu ego, mais fortuna. Guardar dinheiro tem a ver com a lacuna entre o seu ego e a sua renda, e fortuna é aquilo que você não vê. Portanto, uma fortuna se cria suprimindo o que você poderia comprar hoje para ter mais coisas ou mais opções no futuro. Não importa o quanto você ganha, jamais conseguirá construir uma fortuna se não for capaz de limitar os seus gastos hoje, agora. Administre o seu dinheiro de uma forma que faça você dormir em paz. Isso é diferente de dizer que você deve ter como objetivo receber os maiores retornos possíveis ou economizar um percentual específico da sua renda. Algumas pessoas não dormem em paz a menos que estejam obtendo os maiores retornos possíveis. Outras só descansam se o dinheiro estiver investido de forma conservadora. Cada um do seu jeito. Mas tomar como base a pergunta "isso me ajuda a dormir em paz?" é a melhor orientação universal para qualquer tipo de decisão financeira. Se você deseja se tornar um investidor melhor, a coisa mais poderosa que pode fazer é aumentar seu horizonte de tempo. O tempo é a força mais poderosa nos investimentos. Faz os capitais pequenos crescerem e os erros maiores desaparecerem. Ele não tem como neutralizar a sorte e o risco, mas encaminha os resultados para mais próximo do que aquilo que as pessoas merecem. Não se abale com muitas das coisas que dão errado. Você pode estar errado em metade das vezes, e ainda assim fazer fortuna, porque a minoria dos fatores é responsável pela maioria dos resultados. Não importa o que você esteja fazendo com seu dinheiro, você deveria ficar em paz mesmo quando muitas coisas dão errado. É assim que o mundo funciona. Portanto, meça sempre o seu desempenho olhando para o seu portfólio como um todo, não para investimentos específicos. Não há problema em ter uma grande quantidade de investimentos ruins e alguns que se destacam. Esta costuma ser a melhor das hipóteses. Julgar o seu desempenho com foco nos investimentos individualmente faz com que os vencedores pareçam mais brilhantes do que são e com que os perdedores pareçam mais lamentáveis do que deveriam. Use o dinheiro para ter controle sobre o seu tempo, porque não ter controle sobre seu tempo é um empecilho universal, e muito forte, para a felicidade. A capacidade de fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser, por quanto tempo quiser, paga o maior dividendo que existe em finanças. Seja mais legal e ostente menos. Ninguém fica tão impressionado com as suas posses quanto você. Você pode achar que quer um carro de luxo ou um relógio caro. Mas o que você provavelmente deseja é respeito e admiração. E é mais provável que conquiste essas coisas por meio da bondade e da humildade do que com motores potentes e metais preciosos. Guarde dinheiro. Só guarde. Você não precisa de um motivo específico para guardar. É ótimo juntar dinheiro para comprar um carro, adquirir uma casa ou para uma eventual emergência médica. Mas economizar para coisas impossíveis de prever ou definir é uma das melhores razões para se guardar dinheiro. A vida de todo mundo é uma sequência ininterrupta de surpresas. Ter dinheiro guardado sem um destino específico é uma proteção contra a capacidade insuperável que a vida tem de nos surpreender nos piores momentos possíveis. Defina o preço do sucesso e esteja disposto a pagá-lo. Porque nada que vale a pena é de graça. E lembre-se de que a maioria dos custos financeiros não tem uma etiqueta de preço visível. Incerteza, dúvida e arrependimento são preços comuns no mundo financeiro. Muitas vezes vale a pena pagá-los. Mas você deve encará-los como taxas, um valor que vale a pena ser pago em troca de uma coisa boa, não como multas, uma punição que você quer evitar. Faça da margem para imprevistos algo sagrado. A distância entre o que pode ser que aconteça no futuro e o que você precisa que aconteça no futuro para tudo dar certo é o que lhe dá perseverança, e a perseverança é o que faz com que a mágica da composição opere ao longo do tempo. Muitas vezes a margem para imprevistos parece uma atitude conservadora, porém, se ela mantém você no jogo, ela pode se pagar repetidas vezes. Evite os extremos das decisões financeiras. Os objetivos e os desejos de todo mundo mudam ao longo do tempo, e quanto mais extremas foram suas decisões, mais você pode se arrepender à medida que eles mudam.
Abrace o risco, porque o tempo recompensa. Mas seja paranoico com o risco de falência completa, porque isso impede de assumir riscos futuros que serão recompensados com o tempo. Defina qual jogo você está jogando, e certifique-se de que as suas atitudes não sejam influenciadas por pessoas que jogam um jogo diferente. Respeite o caos. Pessoas inteligentes, informadas e razoáveis podem discordar entre si quando o assunto é finanças, porque possuem objetivos e desejos muito diferentes. Não existe uma única resposta certa, existe apenas a resposta que funciona para você. Agora chegou a hora de dizer o que funciona para mim. 20. Confessos. A psicologia das minhas finanças pessoais. Andy. Gottesmann, Investidor bilionário que fundou a consultoria Fast Manhattan, costuma fazer uma pergunta ao entrevistar candidatos para sua equipe: quais ações você possui e por quê? Ele não pergunta quais ações você acha que estão baratas, nem que país está prestes a entrar em recessão. Apenas me mostre o que você faz com o seu dinheiro. Adoro essa pergunta porque ela chama a atenção para a enorme lacuna que às vezes existe entre o que faz sentido, que é o que as pessoas sugerem que você faça, e o que parece certo para as pessoas, que é o que elas realmente fazem. Metade de todos os administradores de carteiras de fundos mútuos dos Estados Unidos não investe um centavo do próprio dinheiro nos fundos que administram, de acordo com a Morningstar. 69. Isso parece contraditório, e sem dúvida essa estatística revela algum grau de hipocrisia. Mas esse tipo de coisa é mais comum do que você imagina. Ken Murray, professor de medicina da Universidade do Sul da Califórnia, publicou em 2011 um ensaio intitulado How Doctors Die, Como os Médicos Morrem, em tradução livre, que mostrava até que ponto os médicos escolhiam para si tratamentos diferentes do que recomendam para seus pacientes no estágio final da vida. 70. Os médicos não morrem como o restante de nós, escreveu ele. O que os diferencia não é o volume maior de tratamento que recebem em comparação com a maioria dos americanos, mas o volume menor. Comparado ao tempo que passam defendendo outras pessoas da morte, eles tendem a ser bastante serenos quando se veem diante dela. Eles sabem o que vai acontecer, conhecem as alternativas, e em geral têm acesso a qualquer tipo de tratamento. Mas escolhem um caminho simples. Um médico é capaz de ir até as últimas consequências para tratar um paciente com câncer, mas escolhe cuidados paliativos para si mesmo. A diferença entre o que uma pessoa sugere que você faça e o que essa pessoa faz por si mesma nem sempre é uma coisa ruim. Ela apenas ressalta que, ao lidar com questões complexas e emotivas que afetam você e sua família, não existe uma única resposta certa. Não existe verdade universal. Existe apenas o que funciona para você e para sua família, aplicando as alternativas de que dispõe de uma forma que o faça se sentir confortável, sem remorsos. Existem princípios básicos que devem ser respeitados. Isso vale para as finanças e para a medicina, mas decisões financeiras importantes não são tomadas com planilhas nem com livros. São tomadas na mesa de jantar. E, normalmente, não são feitas com a intenção de maximizar os retornos, mas de minimizar a chance de decepcionar um cônjuge ou um filho. Algo que é difícil de sintetizar em gráficos ou fórmulas e que varia muito de pessoa para pessoa. O que funciona para uma pode não funcionar para outra. Você precisa descobrir o que funciona para você. Eis aqui o que funciona para mim. O que a minha família acha dos meus investimentos. Charlie Munger disse uma vez: não queria ficar rico. Queria apenas ser independente. Podemos deixar a riqueza de lado, mas a independência sempre foi o meu objetivo financeiro pessoal. Correr atrás dos maiores retornos ou alavancar meus ativos para viver uma vida mais luxuosa não me desperta interesse. As duas coisas parecem jogos que as pessoas fazem para impressionar seus amigos, e ambas têm riscos ocultos. Na maioria das vezes, só quero acordar todos os dias sabendo que eu e a minha família podemos fazer o que quisermos em nossos próprios termos. Cada decisão financeira que tomamos gira em torno desse objetivo. Meus pais viveram a vida adulta em dois estágios: pobreza absurda e riqueza moderada. Meu pai se tornou médico aos 40 anos e já tinha 3 filhos. O salário de médico não afetou a mentalidade frugal que ele foi obrigado a manter para sustentar 3 crianças famintas enquanto estudava medicina,
de modo que meus pais passaram os anos bons vivendo um padrão de vida abaixo dos rendimentos deles e com uma alta taxa de poupança. Isso lhes deu um certo grau de independência. Meu pai era médico de emergência, uma das profissões de maior grau de estresse que posso imaginar e que exige uma dolorosa alternância dos ciclos circadianos em meio a turnos noturnos e diurnos. Depois de 2 décadas, ele decidiu que bastava, então parou. Simplesmente pediu demissão. Passou para a fase seguinte de sua vida. Aquilo me impressionou. Ser capaz de acordar uma bela manhã e mudar o que você está fazendo, em seus próprios termos, quando achar que deve. Parece ser a mãe de todos os objetivos financeiros. Independência, para mim, não significa parar de trabalhar. Significa fazer apenas o trabalho de que se gosta, com pessoas de que se gosta, nas horas que se quer, pelo tempo que se quer. E alcançar algum nível de independência não requer um salário de médico. É sobretudo uma questão de manter suas expectativas sob controle e viver abaixo de seus rendimentos. A independência, em qualquer nível de renda, é impulsionada pela taxa de poupança. E, a partir de um determinado nível de renda, sua taxa de poupança é impulsionada pela capacidade de evitar que o seu estilo de vida saia de controle. Minha esposa e eu nos conhecemos na faculdade e fomos morar juntos anos antes de nos casarmos. Depois da faculdade, nós dois tínhamos empregos básicos com salários básicos e adotamos um estilo de vida moderado. Todos os estilos de vida existem em perspectiva, e o que é decente para uns pode parecer nobreza ou pobreza para outros. Mas, com a renda que tínhamos, conseguimos o que considerávamos um apartamento decente, um carro decente, roupas decentes, comida decente. Conforto, porém, bem distante do luxo. Apesar de mais de uma década de aumento nos rendimentos, eu nas finanças, minha esposa na área de saúde, mantivemos mais ou menos esse estilo de vida desde então. Isso aumentou continuamente a nossa taxa de poupança. Praticamente todos os dólares de aumento foram transformados em poupança, nosso fundo de independência. Hoje vivemos muito abaixo de nossos rendimentos, o que pouco diz sobre a nossa renda e muito mais sobre a nossa decisão de manter um estilo de vida que estabelecemos aos 20 anos. Se existe uma parte do nosso plano financeiro doméstico de que tenho orgulho, é o fato de termos conseguido parar de aumentar nossas expectativas em relação ao padrão de vida bem cedo. Nossa taxa de poupança é bastante alta, mas quase nunca achamos que somos excessivamente frugais só porque nossa ambição por mais não se alterou muito. Não é que não tenhamos desejos, gostamos de coisas boas e vivemos com conforto. Simplesmente paramos de aumentar esse padrão o tempo todo. Isso não funcionaria para todo mundo, e só funciona para a gente porque ambos concordamos com isso na mesma medida. Nenhum de nós está fazendo uma concessão pelo outro. A maioria das coisas que nos dá prazer, caminhadas, livros, podcasts, custa pouco, então raramente nos sentimos abrindo mão de alguma coisa. Nas poucas ocasiões em que questiono a nossa taxa de poupança, penso na independência que meus pais conquistaram graças a anos de grandes economias, e a dúvida logo se desfaz. Nosso principal objetivo é a independência. Um benefício secundário de manter um padrão de vida abaixo do que você pode pagar é evitar a rotina psicológica de competir com o vizinho. Viver confortavelmente abaixo dos seus rendimentos, sem muito desejo por mais, remove uma enorme quantidade de pressão social a que muitas pessoas no primeiro mundo de hoje se sujeitam. Nassim Nicholas Taleb explicou: o verdadeiro sucesso é abandonar a disputa desenfreada e passar a modular nossas atividades visando obter paz de espírito. Gosto dessa definição. Estamos tão comprometidos com o plano da independência que fizemos coisas que fazem pouco sentido na teoria. Somos proprietários de uma casa que não está hipotecada, o que é a pior decisão financeira que já tomamos, mas a melhor decisão relacionada a dinheiro que já tomamos. As taxas de juros das hipotecas eram absurdamente baixas quando compramos a nossa casa. Qualquer consultor racional recomendaria aproveitar o dinheiro barato e investir a economia extra em ativos de maior retorno, como ações. Mas nosso objetivo não é ser friamente racionais, apenas psicologicamente razoáveis. O sentimento de independência que tenho por ser dono da minha própria casa excede em muito o ganho financeiro que eu teria ao alavancar nossos ativos com uma hipoteca barata. Parar de pagar prestações todo mês é melhor do que maximizar o valor de longo prazo dos nossos ativos. Isso faz com que eu me sinta independente. Não tento defender esta alternativa diante de quem aponta as falhas que ela tem, nem diante daqueles que jamais fariam o mesmo. Na teoria, é indefensável. Mas funciona para a gente.
Nós gostamos. É isso que importa. Boas decisões nem sempre são racionais. Em algum momento, você precisa escolher entre ser feliz ou ter razão. Também mantemos uma porcentagem maior de nossos ativos em dinheiro do que a maioria dos consultores financeiros recomendaria, algo em torno de 20% de nossos ativos além do valor de nossa casa. Isso também é quase indefensável na teoria, e não recomendo a ninguém. É só o que funciona para nós. Fazemos isso porque dinheiro é o oxigênio da independência e, o mais importante, porque não queremos ser forçados nunca a vender as ações que temos. Queremos que a probabilidade de nos depararmos com uma despesa enorme e precisar liquidar ações para cobri-la seja o mais próximo possível de zero. Talvez nossa tolerância ao risco seja simplesmente menor do que a da maioria das pessoas. Mas tudo que aprendi sobre finanças pessoais me diz que todo mundo, sem exceção, vai acabar encarando uma despesa inesperada enorme, e não vai ter se planejado para ela especificamente porque não era previsível. As poucas pessoas que sabem dos detalhes de nossa vida financeira perguntam: para que vocês estão economizando? Para comprar uma casa? Barco. Um carro novo? Não, nada disso. Estou economizando para um mundo onde os imprevistos são mais comuns do que imaginamos. Não ser forçado a me desfazer das minhas ações para cobrir uma despesa também significa que estamos aumentando as chances de permitir que essas ações sejam afetadas pela composição por um período mais longo. Charlie Munger resumiu isso bem. A primeira regra da composição é jamais interrompê-la desnecessariamente. Como a minha família pensa sobre investimentos, comecei minha carreira como stock picker. Na época, tínhamos apenas ações individuais, principalmente de grandes empresas como Berkshire Hathaway e Procter & Gamble, misturadas a ações menores que eu considerava investimentos valiosos. Ao longo de toda a casa dos 20 anos, tive algo em torno de 25 ações individuais. Não sei como me saí na primeira fase de minha carreira. Superei o mercado? Não sei. A exemplo da maioria dos que tentam, não mantive um bom registro. De qualquer forma, mudei minha visão, e agora todas as ações que possuímos são de fundos de índice de baixo custo. Não tenho nada contra escolher ações ativamente, seja por conta própria ou dando seu dinheiro a um gestor de fundos ativos. Acho que algumas pessoas são capazes de superar as médias do mercado, mas é muito difícil, mais difícil do que a maioria imagina. Se eu tivesse que resumir minhas visões sobre investimentos, seria o seguinte: todo investidor deve escolher uma estratégia que ofereça as maiores chances de atingir seus objetivos com sucesso. Acredito que, para a maioria dos investidores, a média de dispêndio em dólar de um fundo de índice de baixo custo oferece as maiores chances de sucesso no longo prazo. Isso não significa que o investimento em índices sempre funcione. Não significa que seja o ideal para todo mundo. E não significa que a seleção de ações ativa está fadada ao fracasso. Em geral, esse setor se tornou muito aferrado a um ponto de vista ou a outro, sobretudo entre aqueles veementemente contra o investimento ativo. Superar a média do mercado é para ser difícil, as chances de sucesso têm que ser baixas. Se não, todos fariam isso, e, se todos fizessem, não haveria nada fora da curva. Portanto, ninguém deve se surpreender com o fato de que a maioria dos que tentam superar o mercado não conseguem. As estatísticas mostram que 85% dos gerentes ativos de grande capitalização não superaram o S&P 500 no decênio de 2010 a 2019. 71. Conheço pessoas que acham que é loucura tentar superar o mercado, mas que encorajam seus filhos a sonharem grande e tentarem se tornar atletas profissionais. Cada um do seu jeito. Viver é jogar com as probabilidades, e cada um tem uma visão diferente sobre probabilidades. Ao longo dos anos, cheguei à conclusão de que teríamos grandes chances de atingir todas as metas financeiras de nossa família se investíssemos de forma consistente em um fundo de índice de baixo custo por décadas a fio, deixando dinheiro em paz para que a composição atuasse. Muito dessa visão vem do nosso estilo de vida frugal. Se você tem como atingir todas as suas metas sem precisar correr o risco extra de tentar superar o mercado, então por que tentar superá-lo? Posso me dar ao luxo de não ser o maior investidor do mundo, mas não posso me dar ao luxo de ser o pior. Quando vejo as coisas dessa forma, a opção por comprar o índice e mantê-lo se torna óbvia para nós. Sei que nem todos vão concordar com essa lógica, principalmente meus amigos cujo trabalho é tentar superar o mercado. Respeito o que eles fazem, mas o que funciona para a gente é isso. Investimos dinheiro de cada contra-cheque nesses fundos de índice, uma combinação de ações americanas e estrangeiras.
Não existe uma meta definida, é simplesmente o que sobra depois de pagarmos as despesas. Ampliamos ao máximo nosso investimento nesse fundo visando a nossa aposentadoria, e contribuímos para os planos de poupança para a faculdade dos nossos filhos. E é isso. Na prática, todo o nosso patrimônio líquido se resume a uma casa, uma conta corrente e alguns investimentos no fundo de índices Vanguard. Para nós, não precisa ser mais complexo do que isso. Gosto de manter a simplicidade. Uma das minhas crenças mais fortes sobre investimentos é de que existe pouca correlação entre esforço e resultado. Isso se dá porque o mundo é movido por caudas. Algumas poucas variáveis respondem pela maior parte dos retornos. Não importa o quanto você se esforce, seu desempenho não será bom se você deixar passar as 2 ou 3 oportunidades que fazem a balança pender a seu favor. O oposto disso também é válido. Estratégias de investimento simples podem funcionar muito bem, desde que captem as poucas coisas que são importantes para o sucesso dela. Minha estratégia de investimento não depende de escolher o setor certo, nem de acertar quando será a próxima recessão. Depende de alta taxa de poupança, paciência e otimismo de que a economia global vai se expandir nas próximas décadas. Dedico praticamente todo o meu esforço de investimento refletindo sobre esses 3 fatores, principalmente sobre os 2 primeiros, que estão sob o meu controle. Já mudei a minha estratégia de investimento uma vez. Portanto, é claro que existe a probabilidade de mudá-la de novo no futuro. Não importa o quanto economizemos ou investamos, tenho certeza de que a independência será sempre um objetivo e de que vamos fazer sempre o que nos ajuda a dormir em paz à noite. Talvez seja este o objetivo final, dominar a psicologia financeira. Mas cada um do seu jeito. Ninguém é maluco. Pós-escrito. Uma breve história sobre por que o consumidor americano pensa da forma que pensa. Para entender a psicologia dos consumidores americanos modernos e imaginar para onde eles podem estar se encaminhando, é preciso saber como eles chegaram até aqui. Como todos nós chegamos até aqui. Se você pegasse no sono em 1945 e acordasse em 2020, não reconheceria o mundo ao seu redor. O volume de crescimento econômico que ocorreu durante esse período praticamente não teve precedentes. Se você observasse o nível de riqueza em Nova York e em São Francisco, ficaria chocado. Se o comparasse com a pobreza de Detroit, ficaria chocado. Se visse o preço das casas, as mensalidades da faculdade e dos planos de saúde, ficaria chocado. Se visse o que o americano médio pensa sobre poupança e gastos em geral, ficaria chocado. E se tentasse pensar em uma narrativa razoável para explicar como tudo isso aconteceu, o meu palpite é de que ela estaria completamente errada. Porque isso não é intuitivo e não era previsível. O que aconteceu nos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial é a história do consumidor americano. É uma história que ajuda a explicar por que as pessoas pensam sobre dinheiro da forma como pensam hoje. A história é a seguinte: as coisas estavam bastante incertas, depois muito boas, depois muito ruins, depois muito boas, depois muito ruins, e cá estamos. E existe, creio eu, uma narrativa que conecta todos esses eventos. Não um relato detalhado, mas uma história de como as coisas se encaixam. Por se tratar de uma tentativa de concatenar os principais eventos, ela deixa de fora muitos detalhes do que aconteceu durante esse período. Provavelmente, vou concordar com qualquer pessoa que aponte as coisas. Cada cheio passar. O objetivo aqui não é descrever todas as jogadas, mas olhar como cada partida influenciou a seguinte. Foi assim que o consumidor moderno chegou até aqui. Underscore. 1 agosto de 1945. Fim da Segunda Guerra Mundial. A rendição do Japão foi o dia mais feliz da história americana, escreveu o The New York Times. A história é uma sucessão de fatos. A alegria do fim da guerra foi rapidamente seguida pela pergunta: e agora, o que fazer? 16 milhões de americanos, 11% da população, haviam servido na guerra. Cerca de 8 milhões estavam fora do país ao final dela. A média de idade desse grupo era de 23 anos. Dali a 1 ano e meio, todos, exceto 1,5 milhão deles, estariam de volta ao país, e sem farda. E então? O que eles iam fazer? Onde iam trabalhar? Onde iam morar? Essas perguntas eram a ordem do dia, por 2 motivos. Primeiro, porque ninguém sabia a resposta. Segundo,
porque se elas não fossem respondidas logo, o cenário mais provável, aos olhos de muitos economistas, era o de que a economia voltaria às profundezas da Grande Depressão. 3 fatores se consolidaram durante a guerra. 1. A construção de casas havia estagnado, pois praticamente toda a mão de obra fora transferida para a produção de suprimentos de guerra. Foram construídas menos de 12 mil casas por mês em 1943, o equivalente a menos de uma nova casa por americano. Os soldados que voltaram se depararam com um grave déficit habitacional. 2. Os empregos criados especificamente durante a guerra, construção de navios, de tanques e de aviões, tornaram-se desnecessários, sendo suspensos com uma velocidade e uma magnitude raramente vistas. Não estava claro onde os soldados encontrariam emprego. 3. A taxa de casamento disparou durante e imediatamente após a guerra. Os soldados não queriam voltar a morar no porão da casa da mãe. Eles queriam começar uma família, em uma casa própria, com um bom emprego, assim que voltassem. Isso preocupava a classe política, sobretudo porque a Grande Depressão ainda era uma lembrança recente, tendo chegado ao fim apenas 5 anos. Ontes. Em 1946, o Council of Economic Advisors entregou um relatório ao presidente Harry Truman alertando sobre o risco de uma depressão em grande escala em algum momento nos próximos 4 anos. Em um outro memorando, de 1947, eles resumiram o encontro com Truman. Podemos entrar em algum tipo de período de recessão em que devemos estar muito seguros do terreno onde pisamos para saber se as forças recessivas correm risco de sair de controle. Existe a perspectiva substancial, que não deve ser desprezada, de que a mais ligeira queda nos lance em uma espiral rumo à depressão. Esse medo era exacerbado pelo fato de que as exportações não eram um caminho confiável de imediato para o crescimento, visto que 2 das maiores economias, a Europa e o Japão, estavam em ruínas e lidando com crises humanitárias. E mesmo os Estados Unidos estavam enterrados em mais dívidas do que nunca, o que limitava o incentivo direto por parte do governo. Portanto, tomamos providências. 2. As baixas taxas de juros e o nascimento proposital do consumidor americano. A primeira coisa que fizemos para manter a economia em funcionamento no pós-guerra foi preservar as taxas de juros baixas. Esta não foi uma decisão fácil, porque, quando os soldados voltaram para casa e se depararam com uma escassez de tudo, de roupas a carros, a inflação temporariamente saltou para 2 dígitos. O Fed só se tornou politicamente independente em 1951. 72. O presidente e o Fed podiam coordenar políticas. Em 1942, o Fed anunciou que manteria as taxas de curto prazo em 0,38% para ajudar a financiar a guerra. As taxas não mudaram um único ponto base pelos 7 anos seguintes. Os papéis de 3 meses do Tesouro permaneceram abaixo de 2% até meados da década de 1950. A razão explícita para manter baixas essas taxas era reduzir o custo do financiamento das despesas com a guerra, equivalentes a 6 trilhões de dólares. Mas as taxas baixas também fizeram algo diferente por todos os soldados que voltavam. Elas. Tornaram. Os. Empréstimos para comprar casas, carros, eletrodomésticos e brinquedos muito baratos. O que, do ponto de vista de um político paranoico, foi sensacional. O consumo se tornou uma estratégia econômica explícita nos anos logo após a Segunda Guerra. Uma era de frugalidade e de estímulos à poupança para financiar a guerra rapidamente se transformou em uma era de promoção ativa de gastos. O historiador Sheldon Garon, de Princeton, escreveu: a partir de 1945, os Estados Unidos voltaram a divergir dos padrões de estímulo à poupança da Europa e do leste asiático. Políticos, empresários e líderes trabalhistas encorajaram os americanos a gastar de modo a promover o crescimento econômico. 73. 2 coisas alimentaram esse impulso. Um foi o GI Bill, um conjunto de medidas de apoio aos ex-combatentes, que oferecia condições de hipotecas jamais vistas. 16 milhões de veteranos podiam comprar uma casa, muitas vezes sem entrada, sem juros ao longo do primeiro ano, e por taxas fixas tão baixas que o valor da hipoteca às vezes era menor do que o preço de um aluguel. A segunda foi uma explosão do crédito ao consumidor, possibilitada pelo afrouxamento das regulamentações da era da depressão. O primeiro cartão de crédito foi lançado em 1950. Crédito na loja, crédito parcelado, empréstimos pessoais, empréstimos consignados, tudo isso foi lançado.
E, na época, os juros sobre todas as dívidas, incluindo os dos cartões de crédito, eram dedutíveis do imposto de renda. Tinha um sabor incrível. Logo, fartamo-nos de comer. Uma história simples em uma tabela simples. Ano dívida total dos lares americanos. Em US cifrão. 1945, 1955, 1965, 29,4 bilhões. 125,7 bilhões. 331,2 bilhões. A dívida das famílias na década de 1950 cresceu 1,5 vezes mais rápido do que durante o boom da dívida dos anos 2000. 3. A demanda reprimida por produtos, alimentada por um boom de crédito e um boom de produtividade oculto na década de 1930. Provocou um boom econômico. A década de 1930 foi a década econômica mais difícil da história americana. Mas surgiu ali uma fresta de esperança que levou 2 décadas para ser notada. Por questões de necessidade, a Grande Depressão havia impulsionado a eficiência, a produtividade e a inovação. O boom de produtividade dos anos 1930 não chamou muita atenção, porque estavam todos focados no estado lamentável da economia. Também não chamou muita atenção nos anos 1940, porque estavam focados na guerra. Então chegou a década de 1950, e de repente todo mundo se deu conta: uau, temos algumas novas invenções incríveis. E sabemos produzi-las muito bem. Eletrodomésticos, carros, telefones, ar-condicionado, eletricidade. Era quase impossível comprar a maior parte dos aparelhos domésticos durante a guerra, porque as fábricas haviam sido adaptadas para produzir armas e navios. Isso criou uma demanda reprimida por bons aparelhos entre os soldados ao final da guerra. Casados, ansiosos para seguir com a vida e encorajados pelo crédito barato para o consumidor, eles começaram a fazer compras de uma forma nunca antes vista. Frederick Lewis Allen escreveu em seu livro The Big Change, A Grande Mudança, em tradução livre. Durante os anos do pós-guerra, o fazendeiro comprou um novo trator, uma nova colheitadeira de milho, uma nova ordenhadeira elétrica. Na verdade, ele e seus vizinhos, juntos, compraram um conjunto incrível de máquinas agrícolas para uso comum. A esposa do fazendeiro ganhou a geladeira elétrica branca e reluzente que sempre havia desejado, mas nunca durante a Grande Depressão tinha sido capaz de pagar, uma máquina de lavar moderna e um freezer. A família suburbana instalou um lava-louças e investiu em um cortador de grama elétrico. A família da cidade se tornou cliente da lavanderia e adquiriu um aparelho de televisão para a sala. O escritório do marido tinha ar-condicionado. E assim por diante. É difícil explicar a dimensão desse crescimento. A produção de carros comerciais e de caminhões praticamente parou de 1942 a 1945. Em seguida, 21 milhões de carros foram vendidos de 1945 a 1949. E mais 37 milhões até 1955. Pouco menos de 2 milhões de casas foram construídas de 1940 a 1945. Em seguida, 7 milhões foram construídas de 1945 a 1950. E mais 8 milhões até 1955. A demanda reprimida por bens e a nossa capacidade recém-descoberta de produzir esses bens criaram os empregos que colocaram os soldados de volta ao trabalho. E eram bons empregos. Junto isso ao crédito ao consumidor, e a capacidade que os americanos tinham para gastar disparou. 74, O Fed escreveu ao presidente Truman em 1951. Em 1950, os gastos totais do consumidor, incluídos os gastos com habitação, chegaram a cerca de 203 bilhões de dólares, um crescimento de cerca de 40% em relação a 1944. A resposta para a pergunta o que todos esses soldados vão fazer depois da guerra, agora estava nítida. Eles iriam comprar bens usando o dinheiro que ganhavam em seus empregos, produzindo bens impulsionados pelo baixo custo dos empréstimos para comprar ainda mais bens. 4. Os ganhos são compartilhados com mais igualdade do que nunca. A característica definidora da economia na década de 1950 é que os Estados Unidos enriqueceram tornando os pobres menos pobres. Os salários médios dobraram de 1940 a 1948, e dobraram novamente de 1948 a 1963. E esses ganhos se concentraram naqueles que haviam sido deixados para trás décadas antes.
A distância entre ricos e pobres diminuiu muito. Lewis Allen escreveu em 1955. A enorme liderança dos ricos na corrida econômica foi reduzida consideravelmente. São os trabalhadores industriais que, enquanto grupo, se saem melhor. Pessoas, a exemplo da família de um metalúrgico, que viviam com $2.500 e agora recebem $4.500, ou a família de um operador de máquina altamente qualificado, que costumava ter $3.000 e agora pode gastar $5.500 ou mais por ano. Em relação a 1% do topo, os verdadeiramente abastados e os ricos, que poderíamos classificar como o grupo dos $16.000 ou mais, sua participação na renda nacional total, deduzidos os impostos, havia caído de 13% para 7% em 1945. Esta não foi uma tendência de curto prazo. De 1950 a 1980, a renda dos 20% mais pobres cresceu em um montante quase idêntico ao dos 5% mais ricos. A igualdade ia além dos salários. As mulheres trabalhavam fora de casa em número recorde. A taxa de participação delas na força de trabalho passou de 31% logo após a guerra para 37% em 1955 e 40% em 1965. As minorias também ganharam. Após a posse de Franklin Roosevelt em 1945, sua esposa Eleanor escreveu, a respeito do que uma repórter negra lhe havia dito. Você percebe o que 12 anos fizeram? Se no evento de 1933 várias pessoas negras tivessem se misturado com pessoas brancas da maneira como fizeram hoje, todos os jornais do país teriam noticiado. Hoje nem mesmo achamos que isso seja notícia, e nenhum de nós vai mencionar esse fato. Os direitos das mulheres e das minorias ainda eram uma fração do que são hoje. Mas o progresso em direção à igualdade no final dos anos 1940 e 1950 foi extraordinário. O nivelamento das classes foi sinônimo de nivelamento dos estilos de vida. Pessoas normais dirigiam Chevrolets. Pessoas ricas dirigiam Cadillacs. A TV e o rádio equipararam o entretenimento e a cultura de que as pessoas desfrutavam, independentemente da classe social. Os catálogos de vendas pelo correio faziam com que as roupas que as pessoas usavam e os produtos que compravam fossem os mesmos, independentemente de onde morassem. A Harper's Magazine observou, em 1957. O rico fuma o mesmo tipo de cigarro que o pobre, faz a barba com o mesmo tipo de barbeador, usa o mesmo tipo de telefone, aspirador de pó, rádio e aparelho de TV, tem o mesmo tipo de iluminação e de aquecimento em casa, e assim por diante. As diferenças entre o automóvel dele e o do pobre são mínimas. Essencialmente, eles têm motores semelhantes, acessórios semelhantes. Nos primeiros anos do século, havia uma hierarquia em relação aos automóveis. Em 2016, Paul Graham escreveu sobre o que algo tão simples, como haver apenas 3 estações de TV, fez em termos de equiparação cultural. Hoje é difícil de imaginar, mas, todas as noites, dezenas de milhões de famílias se sentavam juntas diante da TV para assistir ao mesmo programa que seus vizinhos, ao mesmo tempo. O que acontece agora com o Super Bowl costumava acontecer todas as noites. Estábamos, literalmente, sintonizados. 75. Isso foi muito relevante. As pessoas medem seu bem-estar em comparação com seus pares. E, durante a maior parte do período de 1945-1980, havia muitos colegas com quem se comparar. Muitas pessoas, a maioria delas, viviam vidas que eram iguais, ou pelo menos compreensíveis, para as outras ao seu redor. A ideia de que o dia a dia havia se igualado tanto quanto sua renda é um ponto importante desta história, e vamos voltar a ele. 5. A dívida aumentou absurdamente. Mas a renda também, então o impacto não foi grande coisa. A dívida das famílias quintuplicou de 1947 a 1957 devido à combinação da nova cultura de consumo, novos produtos de crédito e taxas de juros subsidiadas por programas de governo e mantidas baixas pelo Fed. Mas o crescimento da renda das famílias foi tão alto durante este período que o impacto não foi severo. E o endividamento das famílias estava muito baixo logo ao final da guerra. A Grande Depressão tinha acabado com boa parte dele, e os gastos das famílias foram tão reduzidos durante a guerra que não era fácil assumir dívidas. Portanto, o crescimento da dívida em relação à renda das famílias de 1947 a 1957 foi administrável. A dívida das famílias em relação à renda hoje é de pouco mais de 100%. Mesmo depois de aumentar nas décadas de 1950, 1960 e 1970, estava abaixo de 60%.
O que impulsionou grande parte desse boom de endividamento foi um aumento repentino na compra da casa própria. A taxa de casa própria em 1900 era de 47%. Permaneceu exatamente assim pelas 4 décadas seguintes. De repente, disparou, atingindo 53% em 1945 e 62% em 1970. Uma parte substancial da população estava agora usando o crédito ao qual as gerações anteriores não tiveram acesso. E de modo geral estava tudo bem. David Alberston escreveu em seu livro The 50s, os anos 1950, em tradução livre. Eles estavam confiantes em si mesmos e em seu futuro de uma forma que as pessoas que haviam crescido em tempos difíceis achavam impressionante. Eles não tinham medo de assumir dívidas, da mesma forma que seus pais. Diferiam de seus pais não apenas no que ganhavam e no que possuíam, mas na crença de que o futuro já havia chegado. Como os primeiros proprietários de casa em suas famílias, eles compravam móveis ou eletrodomésticos com entusiasmo e um orgulho inéditos. Em outras gerações, os casais jovens só demonstravam tais sentimentos ao comprar roupas para o primeiro filho. Era como se a própria conquista de possuir uma casa refletisse um avanço tão grande que ela merecia tudo o que havia de melhor. Agora é um bom momento para conectar alguns pontos, pois eles se tornarão cada vez mais importantes. Os Estados Unidos estão crescendo. Crescendo de forma homogénea, como nunca antes visto. Crescendo a partir do endividamento, o que não é um grande problema nesse momento, porque ainda é baixa em relação à renda e existe a cultura de que a dívida não é uma coisa assustadora. 6. As coisas começam a ruir. O ano de 1973 foi o primeiro em que ficou nítido que a economia estava trilhando um novo caminho. A recessão que começou naquele ano levou o desemprego ao nível mais alto desde a década de 1930. A inflação disparou, mas, ao contrário dos picos do pós-guerra, permaneceu alta. As taxas de juros de curto prazo atingiram 8% em 1973, um aumento de 2,5% em relação a uma década antes. E é preciso colocar tudo isso no contexto de quanto medo havia envolvendo a Guerra do Vietnã, as revoltas, e os assassinatos de Martin Luther King Jr. e de John e Bob Kennedy. Tudo ficou sombrio. Os Estados Unidos haviam dominado a economia mundial pelas 2 décadas seguintes à guerra. Muitos dos maiores países tinham toda sua capacidade de produção transformada em escombros. Mas, na virada da década de 1970, isso mudou. O Japão estava crescendo. A economia da China estava se abrindo. O Oriente Médio estava exercendo seu poder em relação ao petróleo. A sorte que a geração grandiosa, endurecida pela depressão e ancorada na cooperação sistemática da guerra, teve graças a uma combinação de vantagens econômicas e de uma cultura comum virou quando os baby boomers começaram a atingir a maioridade. Uma nova geração, que tinha uma visão diferente em relação ao que era o normal, estava chegando, ao mesmo tempo em que muitos dos ventos favoráveis da economia das 2 décadas anteriores pararam de soprar. Finanças se baseiam em dados dentro do contexto das expectativas. Uma das maiores mudanças do último século aconteceu quando os ventos econômicos começaram a soprar em uma direção diferente e desigual, mas as expectativas das pessoas ainda estavam enraizadas em uma cultura de igualdade do pós-guerra. Não necessariamente igualdade de renda, embora ela existisse, mas igualdade no estilo de vida e nas expectativas de consumo. A ideia de que alguém no meio da pirâmide não vive uma vida dramaticamente diferente de alguém que está nas camadas superiores, e que alguém no ponto mais alto vive uma vida melhor, mas ainda assim familiar para alguém que está no meio. Foi assim que os Estados Unidos funcionaram durante a maior parte do tempo no período de 1945 a 1980. Não importa se você acha que isso é moralmente certo ou errado. O que importa é que aconteceu. Expectativas sempre mudam com mais lentidão do que os fatos. E os fatos econômicos do período entre o início dos anos 1970 e o início dos anos 2000 mostram que o crescimento continuou, mas se tornou mais desigual. Entretanto, as expectativas das pessoas de que seu estilo de vida deveria ser comparado ao de seus pares não mudou. 7. O boom recomeça, mas é diferente do anterior. Em 1984, no pronunciamento conhecido como Morning in America, o então presidente Ronald Reagan declarou: "É uma nova manhã nos Estados Unidos. Hoje, mais homens e mulheres vão trabalhar do que jamais visto na história do nosso país."
Com taxas de juros em cerca de metade do recorde de 1980, quase 2.000 famílias hoje comprarão novas casas, mais do que em qualquer momento dos últimos 4 anos. Esta tarde, 6.500 rapazes e moças se casarão e, com a inflação abaixo da metade do que era há apenas 4 anos, eles poderão mirar confiantes o futuro. Não era exagero. O crescimento do PIB havia sido maior desde a década de 1950. Em 1989, havia 6 milhões de americanos desempregados a menos do que 7 anos antes. O S&P 500 aumentou quase 4 vezes de valor entre 1982 e 1990. O crescimento total do PIB na década de 1990 foi aproximadamente igual ao da década de 1950, 40%, contra 42%. O presidente Clinton se gabou em seu discurso sobre o Estado da União de 2000. Entramos no novo século com mais de 20 milhões de novos empregos, o crescimento econômico mais rápido em mais de 30 anos, as menores taxas de desemprego em 30 anos, as taxas de pobreza mais baixas em 20 anos, as menores taxas de desemprego entre negros e latinos já registradas, os primeiros superávites consecutivos em 42 anos, e, no próximo mês, os Estados Unidos alcançarão o período de crescimento econômico mais longo de toda a nossa história. Nós construímos uma nova economia. A última frase dele é relevante. Era mesmo uma nova economia. A maior diferença entre a economia do período de 1945 a 1973 e a do período de 1982 a 2000 foi que a mesma quantidade de crescimento encontrou seu caminho rumo a bolsos totalmente distintos. Você provavelmente já ouviu esses números, mas vale a pena relembrá-los. A revista The Atlantic publicou. Entre 1993 e 2012, 1% do topo viu sua renda crescer 86,1%, enquanto os 99% da base tiveram um crescimento de apenas 6,6%. Joseph Stiglitz escreveu em 2011. Embora 1% do topo tenha visto sua renda aumentar 18% na última década, os que estão no meio viram sua renda cair. Para os homens com apenas o ensino médio, o declínio foi vertiginoso, 12% somente no último quarto de século. Foi quase o oposto da aproximação que ocorreu no pós-guerra. Os motivos pelos quais isso aconteceu é um dos debates mais ferozes da economia, superado apenas pelo debate sobre o que devemos fazer a respeito. Nossa sorte é que, para o propósito deste livro, nenhum dos dois importa. O que importa é que a desigualdade acentuada se tornou algo presente ao longo dos últimos 35 anos, um período em que, culturalmente, os americanos estavam apegados a duas noções enraizadas na economia desde o pós-guerra: que todo mundo deve ter um estilo de vida semelhante e que assumir dívidas para financiar esse estilo de vida é algo normal. 8. Um passo maior que a perna. O crescimento da renda de um pequeno grupo de americanos provocou uma ruptura no estilo de vida desse grupo. Eles compraram casas maiores, carros melhores, frequentaram escolas caras e tiraram férias em lugares chiques. E todo mundo estava vendo. Todos eram alimentados pela indústria publicitária durante os anos 1980 e 1990, e pela internet depois disso. O estilo de vida de uma pequena parcela de americanos verdadeiramente ricos começou a jogar para cima as aspirações da maior parte da população, cuja renda não estava aumentando. Uma cultura de igualdade e união que surgiu entre os anos 1950 e 1970 inocentemente se transformou em uma cultura de competição com os vizinhos. Agora ficou nítido em que ponto está o problema. Joe, um banqueiro de investimentos que ganha $900.000 por ano, compra uma mansão de 400 metros quadrados com 2 Mercedes na garagem e manda 3 de seus filhos para a Universidade Pepperdine. Ele pode pagar por tudo isso. Peter, um gerente de banco que ganha 80 mil por ano, olha para Joe e tem a sensação subconsciente de ter o direito de viver um estilo de vida semelhante, porque os pais de Peter acreditavam, e instilaram essa crença nele, que os estilos de vida dos americanos não eram muito diferentes uns dos outros, ainda que seus empregos fossem. Seus pais estavam certos na época deles, porque todos os rendimentos estavam distribuídos dentro de uma mesma faixa. Mas isso ficará no passado. Peter vive em um mundo diferente. No entanto, suas expectativas não mudaram muito em relação às dos seus pais, apesar de os fatos terem mudado.
Então, o que Peter faz? Ele faz uma hipoteca enorme. Contrai $45.000 em dívidas nos seus cartões de crédito. Financia 2 carros. Seus filhos vão se formar graças a pesados financiamentos estudantis. Ele não pode pagar pelas coisas que Joe pode, mas é pressionado a buscar o mesmo estilo de vida. É um passo maior que a perna. Isso teria parecido absurdo na década de 1930. Mas passamos 75 anos desde o fim da guerra promovendo a aceitação cultural do endividamento familiar. Durante uma época em que os salários médios permaneceram estáveis, a nova casa média americana passou a ser 50% maior. A nova casa média americana tem mais banheiros do que moradores. Quase metade tem 4 ou mais quartos, contra 18% em 1983. O valor médio do empréstimo para a compra de carros, ajustado pela inflação, mais do que dobrou entre 1975 e 2003, passando de $12.300 para $27.900. E você já sabe o que aconteceu com os custos da faculdade e dos empréstimos estudantis. A dívida das famílias em relação à renda permaneceu praticamente estável de 1963 a 1973. Depois, subiu ininterruptamente, de cerca de 60% em 1973 para mais de 130% em 2007. Mesmo com a queda das taxas de juros do início dos anos 1980 até o ano de 2020, a porcentagem da renda destinada ao pagamento de dívidas aumentou. E esse aumento ocorreu principalmente nas camadas de baixa renda. A parcela da renda destinada ao pagamento de dívidas e financiamentos é de pouco mais de 8% nos grupos de alta renda, mas de mais de 21% entre aqueles com rendimentos abaixo da média. A diferença entre esta dívida crescente e o aumento da dívida ocorrido durante os anos 1950 e 1960 é que o salto recente começou de uma base alta. O economista Iman Minsky descreveu assim o início das crises de endividamento. O momento em que as pessoas contraem mais dívidas do que são capazes de pagar. É um momento sofrido, difícil. É como o coiote, depois de perseguir o papaléguas, olhando para baixo, percebendo que está ferrado, e despencando vertiginosamente. O que, é claro, foi o que aconteceu em 2008. 9. Depois que um paradigma é estabelecido, é muito difícil revertê-lo. O endividamento caiu bastante depois de 2008. E, então, as taxas de juros despencaram. O percentual da renda das famílias dedicado ao pagamento de dívidas está agora no nível mais baixo em 35 anos. Mas a reação a 2008, por mais necessária que tenha sido, perpetuou algumas das tendências que provocaram esse cenário. A flexibilização quantitativa evitou o colapso econômico e impulsionou os preços dos ativos, uma vantagem para aqueles que os detinham, majoritariamente os ricos. O Fed protegeu a dívida corporativa em 2008. Isso ajudou aqueles que possuíam esse tipo de dívida, majoritariamente os ricos. Os cortes de impostos dos últimos 20 anos afetaram predominantemente aqueles com rendas mais altas. Pessoas com renda mais alta mandam seus filhos para as melhores universidades. Esses filhos podem continuar a ter uma renda mais alta, investir em dívidas corporativas que serão sustentadas pelo Fed, possuir ações que serão sustentadas por várias políticas governamentais e assim por diante. Nenhuma dessas coisas são um problema em si, e é por isso que permanecem como estão. Mas elas são um sintoma da coisa mais relevante que aconteceu desde o início dos anos 1980. A economia funciona melhor para algumas pessoas do que para outras. O sucesso não é tão meritocrático como costumava ser, e, quando conquistado, é recompensado com ganhos mais altos do que em épocas anteriores. Você não precisa ter uma opinião formada em relação a isso. E, mais uma vez, para esta história, os motivos não importam. O que realmente importa é o fato de que tenha acontecido, e de que isso fez com que a economia fosse deixando de atender às expectativas estabelecidas no pós-guerra, a existência de uma ampla classe média sem desigualdade sistemática, na qual seus vizinhos vivem uma vida muito parecida com a sua.
Parte da razão pela qual essas expectativas continuam vivas 35 anos depois de terem se afastado da realidade ocorre porque elas pareciam muito boas para várias pessoas quando eram válidas. Coisas tão boas, ou pelo menos com a impressão de serem tão boas, não são fáceis de abandonar. Logo, as pessoas não abrem mão delas. Elas as querem de volta. 10. O Tea Party, o movimento Occupy Wall Street, o Brexit e Donald Trump representam, cada um grupo gritando, "Pare o trem que eu quero descer." Cada grito tem suas particularidades, mas estão todos gritando, pelo menos em parte, porque as coisas não estão funcionando para eles dentro do contexto da expectativa do pós-guerra de que as coisas devam funcionar quase que da mesma forma para quase todo mundo. Você pode achar que é raso associar a ascensão de Trump simplesmente à desigualdade. E está certo. Esses fenômenos possuem sempre muitas camadas. Mas é uma parte fundamental do que leva as pessoas a pensar: não vivo no mundo em que esperava viver. Isso me irrita. Então, que se dane. Sai da minha frente. Vou lutar por algo totalmente diferente, porque isso aqui, seja lá o que for, não está funcionando. Pegue essa mentalidade e multiplique-a pelo poder do Facebook, do Instagram e dos noticiários, em que as pessoas ficam mais cientes do que nunca de como os outros vivem. É jogar gasolina na fogueira. Benedict Evans diz: quanto mais a internet expõe as pessoas a novos pontos de vista, mais as pessoas ficam furiosas com a existência de diferentes pontos de vista. Essa é uma grande mudança de paradigma em relação à economia do pós-guerra, quando a gama de opiniões econômicas era menor, tanto porque a gama real de resultados era menor quanto porque não era tão fácil saber o que os outros pensavam ou como viviam. Não sou pessimista. A economia é a história dos ciclos. As coisas vêm e vão. A taxa de desemprego hoje, nos Estados Unidos, é a mais baixa das últimas décadas. Os salários estão agora crescendo mais rápido para trabalhadores de baixa renda do que para os ricos. 76. Os custos das universidades em geral pararam de crescer depois que os subsídios foram implementados. 77. Se todo mundo analisasse os avanços feitos nas áreas da saúde, da comunicação, dos transportes e dos direitos civis desde os gloriosos anos 1950, meu palpite é de que a maioria não ia querer voltar para lá. Mas um tema central dessa história é que as expectativas mudam de maneira mais lenta do que a realidade. Isso é válido quando observamos como as pessoas continuaram afeitas às expectativas dos anos 1950 à medida que a economia foi mudando nos 35 anos seguintes. E, ainda que um boom da classe média tivesse início hoje, a expectativa de que as probabilidades estão contra todo mundo exceto contra aqueles que estão no topo pode continuar viva. Portanto, talvez a era do isso não está funcionando não vá embora. E a era do precisamos de algo radicalmente novo, agora, não importa o que seja, pode perdurar. O que, de certa forma, é parte do que dá início a eventos que provocam coisas como a Segunda Guerra, que foi o ponto de partida desse pós-escrito. A história é uma sucessão de fatos. Agradecimentos. Como acontece com todo livro, não teria sido possível escrever a psicologia financeira sem a ajuda de inúmeras pessoas ao longo do caminho. São tantas que é impossível listar todas. Mas algumas foram especialmente importantes. Brian Richards, que apostou em mim antes de mais ninguém. Craig Shapiro, que apostou em mim mesmo sem ter a menor obrigação de fazê-lo. Gretchen Housel, cujo apoio é inabalável. Jenna Abdou, que ajuda sem pedir nada em troca. Craig Pearce, que me incentiva, que me orienta e me apoia. Jamie Catherwood, Josh Brown, Brent Besher, Barry Ritholtz, Ben Carlson, Chris Hill, Michael Batnick, James O'Sorn, Cujo Feedback foi inestimável. Obrigado.